E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer, primeiramente, que é um prazer estar com vocês aqui e nós vamos dar início agora à nossa terceira aula, vai falar sobre razões trigonométricas, essa aula voltada à trigonometria. Se porventura você está acessando esse vídeo como pela primeira vez e não viu os anteriores, volte, tem mais 2 vídeos anteriores, pausa esse aqui e busca informações dos anteriores, que através do que foi ensinado neles, você vai ter um embasamento teórico para dar continuidade aqui, tudo bem? Pessoal, essa terceira aula, ela tem uma característica bem revisional, porque para a gente entender as razões trigonométricas na circunferência, nós precisamos entender um pouco dela como é no triângulo retângulo. Então, é necessário estar voltando um pouco de conteúdo aqui, e ela tem esse caráter bem revisional, mas ela vai servir de embasamento para a gente entender um pouco mais do ciclo trigonométrico. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui, primeira coisa que eu preciso, como vocês podem perceber aí, é uma revisão. Primeira coisa que eu preciso é vocês lembrarem de como as razões trigonométricas funcionavam no triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, ele é representado sempre por seu ângulo reto, né? O triângulo retângulo ele possui um ângulo reto de 90 graus. E determinei aqui o meu ângulo alfa. Nós vamos nos embasar nesse ângulo alfa. Tendo esse ângulo alfa como referência, eu tenho que o cateto, ou o lado que está oposto a este ângulo, nós chamamos de cateto oposto. Então, observando aqui, esse é o nosso cateto oposto. Eu vou colocar CO, tudo bem? Lembrando que um triângulo retângulo possui 2 catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa sempre é o maior lado, ou seja, o oposto ao 90 graus, sempre será a hipotenusa. O oposto ao ângulo referência nós chamamos de cateto oposto. O cateto que está ao lado do nosso ângulo referência nós chamamos de cateto adjacente. Pois bem, pessoal, essa aqui é um conteúdo revisional, provavelmente vocês já viram isso em alguma parte da vida de vocês. Sendo assim, para você, até então, para você entender quais seriam o seno, cosseno e tangente de um ângulo do triângulo retângulo, basicamente você precisava saber quem é cateto adjacente, oposto e hipotenusa. Para decorar esses macetezinhos aqui, pessoal, é uma forma bem fácil. Observando essa nomenclatura aqui, basta você beber 2 cocas e no resto põe H. Como assim, professor? Beber 2 cocas? Como assim? Muito simples, ó. Aqui eu tenho seno, cosseno e tangente, então você bebe a primeira coca, ó, coca, coca, coca. Bebi 2 coca, o resto eu ponho H. Percebe, pessoal, que com essa formulinha fácil, você consegue decorar todas as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Porque, ó, o seno de alfa, vou colocar aqui, ó, seno de alfa será CO, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de alfa é o nosso cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, pessoal, formulinha básica aí, se vocês não sabiam, é bacana a gente estar relembrando isso aqui. Então, assim era dado as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Perceba o seguinte, que sempre o meu H é maior que os demais catetos, porque ele é hipotenusa. E sempre que eu dividir um cateto por uma hipotenusa, sempre vai dar um valor, vou pôr x aqui, ó, menor que 1. Nós nunca teríamos um valor maior que 1. Por quê? O cateto oposto não é menor. Sempre que eu dividir um número menor por um maior, eu vou ter a expressão menor que 1. Então, ó, nós aprendemos que o nosso seno e o nosso cosseno, ele nunca seria maior que 1. E a tangente, pessoal, ela pode adquirir vários valores, variando aí do tamanho dos catetos. Então, o valor da tangente ele não é limitado. Pessoal, outra coisa que eu preciso que vocês revisem
é a nossa tabelinha de ângulos notáveis. Então, vou até enquadrando ela aqui. Pessoal, ângulos notáveis, para quem se lembra, são sempre os ângulos de 30, 45 e 60. Eles são ângulos mais usuais. Aqui, ó, eu até deixei um lugar na nossa tabela para nós representarmos eles em radianos. É de suma importância, pessoal, que agora, depois do conceito de radianos, nós sempre está relacionando um grau com o seu respectivo radiano. Então, ó, para me encontrar o meu radiano aqui, basta eu multiplicar transformação, né, de graus para radianos. A aula passada eu multiplico π por 180. Então, eu tenho que, em graus, 30 graus, irá produzir π sobre 6 radianos. Fazendo o mesmo com 45 aqui, irá produzir π sobre 4. Fazendo o mesmo com 60, irá produzir π sobre 3. Então, ó, entenda comigo que cada grau ele tem o seu radiano. Tudo bem? Então, essa transformação que nós aprendemos lá na primeira aula. Aí, pessoal, na nossa tabelinha de ângulos notáveis, os nossos ângulos notáveis aqui, ó, cada um deles tem a sua relação, seno, cosseno e tangente. Provavelmente, você já aprendeu ou já ouviu falar dessa tabela. Existem várias músicas, vários estilos musicais para você estar gravando essa tabelinha. Eu, particularmente, eu prefiro mais um ritmo natalino, que eu gosto muito do Natal. Então, sendo assim, pessoal, eu vou estar cantando uma musiquinha aqui no ritmo natalino, preenchendo a tabela, tudo bem? Então, ó, a primeira estrofe nós vamos falar de seno e cosseno, ó. Cantando ela seria o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Tudo bem? Não repara minha voz, pessoal, porque, como disse, eu sou um professor de matemática. Mas assim, aqui, ó, na primeira estrofe nós já descobrimos toda a relação dos ângulos notáveis seno e cosseno. Ou seja, ó, o seno de 30 graus é meio, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Só cantando essa musiquinha. Se você nunca ouviu falar de uma música ou de algo assim, pode pesquisar na internet, existem vários vídeos. E até mesmo, se quiser observar eu cantando aqui, você vai conseguir memorizar, tudo bem? Aí a tangente, mesmo ritmo, ó. A tangente é diferente, você pode ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tudo bem? Então, ó, aqui com os nossos ângulos notáveis, aqui está toda a minha tabelinha com os principais seno, cosseno e tangente. Com isso aqui, pessoal, além de você trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo, vai ser ferramenta fundamental, tudo bem? Isso aqui é a base da nossa trigonometria também na circunferência. Então eu preciso que vocês, se caso não memorizaram isso aqui ainda, estudem, foquem, voltem o vídeo, vejam quantas vezes for preciso, mas memorizem essa relação de ângulos aqui, ó. Então, ó, tangente de 45 é 1, tangente de 60, raiz de 3, cosseno de 30, 3 sobre 2, tudo bem? Agora você vai me dizer, professor, tá, até aí você fez uma revisão. Essa revisão me falou das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Como que vai funcionar na circunferência? Pois bem, pessoal, vem comigo aqui, ó. Cosseno e seno na circunferência. Nós teremos da seguinte forma. Ó, eu tenho aqui a minha circunferência de maneira normal, o meu eixo Y e o meu eixo X. Partindo do meu eixo X e do meu eixo Y, eu tenho aqui a minha origem, ou meu ponto zero. E eu tinha aprendido que, ó, seno é cateto oposto sobre
hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos imaginar um ângulo qualquer aqui, ó, um ângulo alfa. Este aqui é o meu ângulo alfa. Aí, pessoal, nós temos aqui a medida de um ângulo. Se você notar, e nós fizermos esse ângulo, ele vai dar uma projeção no meu eixo X e uma projeção também no meu eixo Y. Observe para você ver. Esse ângulo ele projeta aqui e projeta aqui. A projeção ela é sempre feita em 90 graus. Ou seja, se você observar bem, nós temos aqui o bom e velho triângulo retângulo, que é a mesma imagem que nós vimos lá no início da aula. Então, pessoal, ó, vocês lembram que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, ó, observando aqui, eu posso chamar esse de cateto adjacente, porque ele está adjacente ao ângulo, ao lado do meu ângulo, e esse de cateto oposto, que está oposto ao meu ângulo. Observe também, pessoal, que na aula passada nós aprendemos que o raio da circunferência é igual a 1. Ou seja, toda corda, ou todo trecho que eu pego do meu centro a qualquer perímetro do circunferência, mede 1. Então, esse trecho aqui, ó, ou seja, a hipotenusa do meu triângulo é igual a 1. Sendo assim, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, cateto oposto CO. A minha hipotenusa não mede 1. Já vou colocar 1 aqui, ó. Então, o meu seno no ciclo trigonométrico, cateto oposto, independente do tamanho dele, dividido por 1, vai ser ele mesmo, o cateto oposto. Ou seja, pessoal, isso nos faz pensar o seguinte, que o seno do meu ângulo, ele nada mais é que a projeção em Y. Tudo bem? A projeção na vertical. Nós temos aqui, ó, esse aqui, ó, é o nosso seno. Por quê, professor? Porque ele é o mesmo tamanho do meu cateto oposto. Então, esse aqui é o meu cateto oposto. Tá vendo que essa medida aqui era a mesma aqui? Sendo assim, assim como lá na trigonometria, qual que é o nosso maior raio? Não seria 1? O nosso seno, ele nunca vai ultrapassar 1. Por quê? O maior que ele pode chegar em 1, a maior projeção que ele pode chegar é aqui em 1. Aí, a mesma coisa acontece com o cosseno. O cosseno não é cateto adjacente? Então, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa não é 1? Então, a cateto adjacente sobre 1 é igual ao cateto adjacente. Ou seja, nós temos que o nosso cosseno, ele nada mais é do que a projeção do ângulo no eixo X. Então, ó, cosseno será no eixo X, projeção no eixo X, e seno no eixo Y. Uma forma de você decorar isso aí, que o verbo do cosseno, co, você pode usar o verbo correr. Você corre como? Na horizontal. Tem como correr subindo. Então, correr é sempre em x. Cosseno em x. O daqui, subindo, no seno, você, como é vertical, você vai usar o verbo subir. Subir só é possível em y. Só você consegue subir só na vertical. Então, ó, seno na vertical, de subir, cosseno de correr na horizontal. Então, pessoal, detalhe, esses valores do cosseno serão os mesmos da tabela dos meus ângulos notáveis. Por quê? Porque eles possuem a mesma característica. Então, observando aqui, ó, nós temos que
o meu ângulo ele vai produzir um arco. Suponhamos que seja o meu ângulo aqui, ó, de 45 graus. Meu ângulo de 45 graus, na nossa tabela, ó, ele vai produzir um arco de π sobre 4, ou seja, é esse trecho aqui, ó, que é o meu arco, ó. Esse arco aqui vai medir π sobre 4. Como ele está medindo π sobre 4, eu posso dizer então que, ó, o meu cosseno de 45, ou seja, cosseno de π sobre 4, colocar do lado de cá, cosseno de π sobre 4, ele resultaria no mesmo cosseno de 45. Cosseno de 45 graus, ó, vamos na tabelinha, 45 graus, cosseno, não é raiz de 2 sobre 2? Então, meu cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Pessoal, na próxima aula, nós vamos entender melhor a relação seno e cosseno. Aqui, nesta aula, foi só uma transposição dos conceitos do triângulo retângulo para os conceitos do círculo trigonométrico. Agora nós vamos estudar cada razão trigonométrica de forma especial e separada. Espero que tenha sido claro. Então nós temos o seguinte, que finalizando toda essa ideia, aquela tabelinha de ângulos notáveis anterior, ela vai nos servir aqui também. Os valores dos ângulos serão os mesmos, tanto em graus quanto radianos, variando assim apenas do seu respectivo radiano para o seu respectivo grau. Pessoal, essa aula também foi uma aula teórica, resolvemos poucos exercícios, mas na próxima aula nós vamos ver com mais clareza todo este conteúdo. Tudo bem? Queria agradecer a atenção de vocês. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, deixa aí pra gente, vai ser enriquecedor para o nosso trabalho. Tudo bem? Grande abraço e até mais.